Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra do Senhor, ela é inspiração, e nós que ministramos a palavra do Senhor, nós também somos dependentes da inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E mais uma vez, todas as vezes que ministramos, fazemos menção da palavra do Senhor, nós pedimos a inspiração do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Juízes capítulo 6, é um texto longo, mas não vamos estar lendo todo ele para que possamos ganhar tempo. Conforme o nosso pastor disse, temos muita coisa para tratar nesta noite com a nossa reunião administrativa. O livro de Juízes, todo o livro de Juízes, ele foi escrito, e quando nós observamos o escritor que ele escreveu o livro de Juízes, nos mostra a situação de Israel, uma nação cuja sempre teve a proteção de Deus sobre a sua vida, mas por conta das desobediências, o Senhor sempre punia a nação de Israel. Se nós formos ver, desde o início do livro dos Juízes, nós vamos ver que a nação de Israel sempre ficou em desobediência para com Deus. E a desobediência de Israel, Deus fazia com que ele sofresse opressão. E conforme a nação de Israel, ela sofria por opressão, ela se arrependia da sua situação, do seu pecado, do seu afastamento diante de Deus, e eles passavam a clamar a Deus, e Deus sempre ouviu a oração de um povo arrependido, e usava juízes para poder libertar a nação de Israel que estava sob opressão dos inimigos. E quando Deus libertava, Deus trazia tempo de paz para Israel, e passando anos, as questões voltavam a mesma coisa a acontecer. Sempre foi assim com Israel. E Deus sempre usava a vara de ferro para corrigir, para trazer de volta o povo que ele trouxe desde do Egito com o braço forte. O livro de Juízes, Gideão, ele foi o 5º juiz que o Senhor levantou para poder julgar a nação de Israel, libertar a nação de Israel. Nós tivemos Otoniel, Eude e tantos outros, Débora como o último, e depois Gideão. E a Bíblia, quando nós começamos a entender a situação de Israel, ele começa dizendo o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. A questão de Israel aqui foi um altar que seu pai Joás levantou dentro de Israel. E a situação do altar construído através do pai de Joás, através de Joás, pai de Gideão, o povo se afastou de Deus, o povo começou a buscar a adoração a Baal, a Zera, porque Israel sempre esteve observando as nações vizinhas, as atitudes das nações vizinhas, e sempre teve desejo de fazer conforme as nações faziam. E Joás levantou um altar dentro da terra de Israel, e por conta desse altar que Joás levantou, o que Deus faz? Deus coloca os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. E quando Deus coloca os filhos de Israel nas mãos dos midianitas, eu entendo aqui que os Salmos
de número 91, ele já não estava mais habitando no esconderijo do Altíssimo. E quando a nação de Israel, isso faz também para a aplicação para os nossos dias, quando nós não estamos escondidos na proteção do Altíssimo, nós estamos vulneráveis a qualquer coisa. A única coisa que garante a sua existência diante de Deus, a sua perseverança, você está escondido em Deus. Nação de Israel, viram a mão de Deus sobre a vida deles, mas eles fizeram o quê? Eles optaram para adorar outros deuses, que não era o Deus de Israel. E Deus tinha dito a eles que eles não teriam que tomar outra imagem, outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E a consequência foi o quê? Foi Deus ter colocado Israel na mão dos medianitas por 7 anos. Aí começou a derrocada de Israel. Os medianitas, acontece, o medianita começa a prevalecer sobre Israel. E os filhos de Israel, por conta dos medianitas, o que eles fazem? Eles começam a criar situações para a sobrevivência. Eles começam a se adequar de acordo às suas necessidades, porque eles não tinham mais a proteção de Deus, eles não tinham mais a orientação de Deus, eles não tinham um juiz levantado por Deus. Agora eles começam a se adaptar. E qual é a adaptação de Israel mediante a guerra, mediante a opressão que os medianitas faziam? Eles começam a cavar covas. Eles começam a criar lugares nas montanhas para se esconder e fortificar. Porque eles não têm mais a proteção de Deus. Deus agora tira a mão dele por conta da desobediência, entrega eles na vontade dos midianitas. E para eles sobreviverem, eles começam a fazer o que? Eles começam a cavar covas, eles fazem cavernas e eles fazem fortalezas, porque é o seguinte, agora eles têm que se adaptar. Deus não está com eles, porque Deus tirou a mão, agora eles precisam sobreviver. Eles precisam se defender do inimigo que é muito maior do que eles. Então o que eles fizeram? Fizeram covas. E a cova era para quê? Para eles guardar os mantimentos dele, para eles guardar do ataque dos medianitas a sua família e os seus filhos. E fizeram fortalezas para guardar. E também eles passaram a se adaptar nesse sistema de cova, de cavernas e de fortaleza. Entenda, querido irmão, que Israel nunca precisou disso, porque Israel tinha Deus como seu refúgio e a sua fortaleza. Israel tinha Deus como um Deus que guardavam ele. Aí a tendência de Israel, com as mãos de Deus tirada sobre ele, os medianitas vindo sobre eles. Interessante que Israel aqui, Deus não secou a água de Israel. Deus não mandou fome em Israel. A vida dos israelitas manteram normalmente na questão dos seus trabalhos. Eles trabalhavam, eles plantavam, eles colhiam, mas quando eles tinham que colher os seus frutos, os medianitas se ajuntavam como um grande número de pessoas, e eles faziam o que? Eles roubavam aquilo que eles plantaram. Eu entendo aqui, não adianta nós estarmos num lugar que é um lugar de provisão, se a gente não tem a mão de Deus sobre a nossa vida. Você pode estar no melhor emprego, você pode estar no melhor lugar, se você não tiver a mão de Deus, você não tem nada. Você vai viver se adaptando à situação. Israel estava vivendo assim, em adaptação, porque eles optaram a desviar o seu olhar de Deus para viver uma vida de adoração a um Deus que não poderia fazer nada por eles. Baal não pôde socorrer Israel, Azera também não pôde socorrer Israel. O único que socorria Israel era Deus, mas para Deus chamar a atenção dele, Deus permitiu que os midianitas forçassem a vida deles para que eles pudessem lembrar de Deus. Plantavam, no tempo de colheita, perdia toda a sua colheita.
E isso aconteceu durante 7 anos. E cada vez que Israel plantava, cada vez que Israel ia colher, eles vinham em grande número e roubavam os seus bens, de forma que Israel ficou empobrecido. Até então Israel não tinha se apercebido do que estava acontecendo, mas como sempre aconteceu, quando eles estavam sob uma pressão terrível, e quando eles viam que as suas fazendas eles estavam se empobrecendo, eles fizeram o quê? Eles começaram a buscar a Deus. Eles reconheceram, eles sabiam que o que estava fazendo eles viver nessa situação empobrecido era a ausência de Deus. Tinham tudo na terra, a terra produzia, mas não tinha a mão de Deus, não tinha a provisão de Deus. Porque, meu irmão, se você está com Deus em qualquer lugar, Deus vai te prosperar. Mas se Deus não estiver com você, você não tem a bênção de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os 3 moços, quando foram para a Babilônia, eles foram no sentido de ser escravo na Babilônia. Tiveram a oportunidade de viver uma vida de escravo, mas com benefícios, porque eles estavam ausentes da sua casa. Mas eles propuseram em seu coração de não se contaminar. Eles tomaram uma posição, aleluia, e a Bíblia nos fala que eles foram prósperos, porque o Senhor prosperou ele. Se você é fiel para com Deus, preste atenção que a palavra de Deus está dizendo para mim nessa noite, e para você nessa noite, não importa o lugar que você esteja, aleluia, se você está com Deus, Deus vai te prosperar no nome do Senhor Jesus. É palavra profética na sua vida em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que eles plantavam, e quando eles iam colher, verso 5, os medianitas, eles vinham como gafanhotos em tanta multidão, que eles não podiam contar, ele não podia conter nem eles nos seus camelos. E eles entravam na cidade, tomavam tudo que eles tinham, e faziam o que? Trazia destruição. Ficaram pobres. Versículo 6. E assim Israel empobreceu muito, pela presença dos medianitas. Aí então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Houve um grande clamor dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, sabendo que eles estavam numa situação tão caótica, e eles não tinham como se manter, mesmo se improvisando, mesmo fazendo cavernas, fazendo covas, fazendo fortificações, não era suficiente para ele manter aquilo que eles plantaram. Eles precisavam de Deus. Nada que nós fazemos nessa terra não é suficiente para nós guardarmos aquilo que nós precisamos. Aleluia. Você não precisa fazer nada, você precisa temer a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia nos fala que Israel, houve arrependimento de Israel. Israel fez o que? Israel clamou a Deus, clamou pelo Senhor. Os filhos de Israel clamaram socorro ao Senhor por conta dos medianitas. E quando eles clamaram pelo socorro por conta dos medianitas, Deus ouviu o clamor deles, porque Deus estava chamando a atenção deles. Deus estava tentando trazer novamente ele para ele. E quando eles clamaram, a Bíblia nos fala que Deus enviou um profeta diante dele, e o profeta falou com eles a situação que eles estavam. O profeta jogou na cara deles os livramentos que Deus deu a eles quando tirou eles do Egito. E o profeta diz para ele o seguinte: vocês estão nessa situação por conta da desobediência de vocês. Quem tirou vocês do Egito, quem trouxe vocês até essa terra, quem te deu essa terra foi Deus. Agora ele falou contigo: você não pode olhar a outros deuses, você tem que olhar para o único Deus, o único Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Ele diz o seguinte: a desobediência de vocês fez com que Deus entregasse vocês na mão dos medianitas. Mas como havia arrependimento no coração de Israel,
enquanto o profeta estava profetizando para Israel, dizendo a consequência, o estado que eles estavam, por que eles estavam vivendo dessa situação, Deus envia um anjo, aonde Gideão estava trabalhando, um outro homem também que estava sobrevivendo, aleluia, ele estava num lugar, aonde não era para estar, mas estava se adaptando. E o interessante aqui, querido, que Joás foi aquele que criou o ídolo, seu pai foi aquele que levou o ídolo para dentro de Israel. Mas a Bíblia, quando fala que quando Gideão está malhando trigo no lagar, o anjo chega e fala para ele assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia. Em outras palavras, Israel estava perdido, Israel tinha se afastado de Deus, mas existia um que estava temente, estava olhando para o Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, trazendo para os nossos dias, aplicando para os nossos dias, eu não me importo o que o outro está fazendo, eu preciso fazer diferente, eu preciso ser diferente. Aleluia, aleluia. O sucesso do outro não me significa nada, eu preciso de Deus na minha vida. A igreja de Deus precisa dele na sua vida, você precisa de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. O anjo do Senhor aparece a Gideão enquanto ele estava malhando trigo no lagar. E o que ele estava fazendo? Ele estava escondido dos medianitas. E quando nós falamos de lagar, a gente pode ter duas interpretações ou até mais interpretações do que significa um lagar. Lagar é o lugar de você pisar uva e fazer vinho. E vinho simboliza o que? Alegria, né? Então lagar é um lugar de bênção, lagar é um lugar de provisão, lagar também é um lugar que eles usavam para moer, para fazer azeite. Significa provisão de Deus, presença de Deus. Mas o significado de você estar num lugar que significa tudo isso e não ter Deus, não quer dizer nada. Eles estavam num lugar de provisão, onde há uma referência de presença de Deus, de alegria, mas ele não tinha o Deus que dava tudo isso para eles. Eles precisavam de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E quando o anjo chega diante de Gideão, quando eles estavam lá malhando trigo no lagar, escondido, o anjo faz o quê? O anjo saúda Gideão e diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão expressa a sua dúvida da presença de Deus na vida dele. Gideão fala assim: se o Senhor é conosco, com Israel, por que estão acontecendo essas coisas? E por que Israel está sendo oprimido pelos medianitas? Deus não fala nada com ele. Deus não fala nada com ele. O Senhor, a única coisa que Deus, o anjo do Senhor fala com ele, o anjo do Senhor vai comissionar ele para um trabalho específico. Gideão faz questionamento diante de Deus, falando da grandeza de Deus, e pergunta para Deus: se o Senhor é conosco, por que nós estamos nessa situação? Irmãos, Deus, ele age passo a passo. Ele não é precipitado não, ele vai falando de acordo, vai chegando o tempo dele. Aleluia. E Deus não fala, o anjo do Senhor não fala nada com ele, mas o anjo do Senhor faz o quê? Vai comissionar Gideão para libertar Israel. E o anjo do Senhor fala assim para ele: vai nessa tua força e você vai livrar Israel. Aleluia. A força do homem temente a Deus, a força do homem que mesmo que esteja opressão, aleluia, ele está temendo ao Senhor, aleluia. Isso prova, irmão, que eu não preciso, aleluia, me misturar com o mundo para ser abençoado. Eu preciso estar com Deus para ser abençoado, aleluia. E Deus sempre tem um que Ele guarda, que Ele preserva, aleluia. E Ele está dizendo nessa noite para nós: Ele tem preservado a sua vida, aleluia, para fazer aquilo que Ele tem que fazer no nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele é comissionado, o anjo fala com ele que ele vai libertar de Israel. E Gideão, com toda humildade e insegurança, ele diz o quê? Mas eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a menor de Manassés. Como o Senhor vai usar? Glórias ao nome do Senhor.
era a insegurança, a humildade dele reconhecer que ele não era nada. Ele sabia que ele não era nada. Ele sabia que Deus era tudo. Ele reconhece que ele é pequeno dentro da sua casa. Ele conhece que a sua tribo é a menor de Manassés. Mas o Senhor fala: é você que eu vou usar. Deus não erra endereço, tá, querido? Deus não erra. Aí Deus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, Deus promete que estar com Gideão, garantindo a vitória sobre os inimigos. Ele fala assim: você vai lutar com os midianitas, e quando você for lutar com os midianitas, você vai vencer como se fosse um homem. Era a garantia de Deus na vida de Gideão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo para nós: Ele é a tua garantia para você tiver que enfrentar o que tiver que enfrentar, no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor fala com ele, Gideão faz o que? Gideão que pede um sinal a Deus. Aquilo que a palavra está sendo pregada aqui é a inspiração do Espírito Santo para a sua vida. Só você sabe o que você precisa. Deus trouxe você aqui, não trouxe simplesmente você aqui para você vir passar um tempo. Ele trouxe aqui para você adorar o nome dele e ouvir aquilo que ele está falando contigo nessa noite. Aleluia. Através da palavra, Israel não sabia o que fazer. Deus usou Gideão, e Gideão queria um sinal. E qual que era o sinal de Gideão? Se realmente o Senhor é comigo, eu preciso te dar uma oferta, eu preciso oferecer um presente ao Senhor. E o sinal que eu quero de ti, ó anjo do Senhor, é que o Senhor fica no local que você está, enquanto eu vou para casa e vou preparar um presente e vou trazer para você. E o anjo disse: vai que eu vou estar te esperando. Primeiro sinal que Gideão queria, se era realmente Deus que estava falando com ele, o anjo de Deus, ele pediu um sinal: eu vou na minha casa, mas quando eu voltar, o Senhor precisa estar aqui. E o Senhor estando aqui, eu sei que o Senhor que está falando comigo. Aleluia. Deus manda você pedir sinal a Ele naquilo que você precisa, no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Versículo 19 a versículo 24, Gideão prepara a oferta e coloca sobre a rocha. O anjo do Senhor, o que faz? Pega a oferta, toca a oferta de Gideão com um cajado. O que acontece? O fogo consome a oferta que Gideão trouxe. Estava dizendo: está confirmado, é o anjo do Senhor que está falando com você. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E diante dessa situação, porque Gideão tinha contemplado o anjo do Senhor, ele temeu por sua vida. E por temer por sua vida, ele falou assim: meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor face a face. E Deus responde a ele no versículo 23 e 24: paz seja convosco, não temas. Era Deus agora falando com ele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Era Deus falando com Gideão. Agora começa o processo. Até então Deus estava falando, Deus estava preparando ele, estava pedindo sinal. Agora Deus fala com ele: Gideão, tem um grande problema dentro dessa terra. E a causa dessa opressão é os deuses que foram levantados dentro de Israel. Irmão, levantar deuses que não é o nosso Deus traz problemas para as nossas vidas. Aleluia. Nós temos que ter apenas um Deus, um só Senhor. Aleluia. Mediador de todas as coisas. Aleluia. Aí a ordem de Deus para ele foi o seguinte: agora você vai fazer o seguinte, você vai destruir os altares. Aleluia. Israel não tinha o altar de Deus, tinha altar para Baal, tinha altar para Zera. Mas Deus falou assim: você vai destruir o altar que levantaram dentro de Israel. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí começa a prova dele. Versículo 27, o que é que Gideão faz? Gideão obedece. Mas o que Gideão faz? Ele faz à noite. E por que ele faz à noite? Ele está temendo contra a sua casa, a reação da sua casa. Ele está temendo contra os homens de Israel, porque ele tinha derrubado o altar de Baal. Ele tinha colocado o ídolo de Azera por terra, e ali onde estava ele levantou o altar do Senhor. Mas o que ele fez? Ele obedeceu a Deus, mas a obediência dele foi com obediência de cautela. Ele foi o que? Ele foi de noite. Ele foi à noite e fez conforme o Senhor tinha dito para ele. Ele chega, derruba o altar. Ele derruba o altar que foi levantado.
de Baal, ele derruba o poste de Azera, e quando amanheceu, os homens de Israel viram que o altar de Baal estava destruído, e o poste de Azera estava destruído. E o que eles fizeram? Eles ficaram sabendo que foi Gideão que fez essa situação, criou essa situação através de Deus. E eles tentaram matar Gideão. E o pai de Gideão, Joás, quando fica sabendo da revolta do povo, o pai de Gideão fala o seguinte: se Baal é Deus mesmo, ele se responsabiliza. É questão de Baal. Agora, se vocês tocar na mão, vocês tocar no meu filho, aí vocês vão responder diante de Deus. Isso é posicionamento. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 33 e 35. Quando os homens tentaram matar Gideão, né? O que acontece? O exército dos midianitas e dos amalequitas vieram do Oriente, se ajuntaram num campo, e eles ficaram ali no campo. Agora todos os medianitas e um grande exército está esperando agora entrar e destruir Israel. E quando eles tentam destruir Israel, a Bíblia nos fala que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que é que fez? Revestiu Gideão. Ele recebeu a autoridade do Espírito Santo. Aleluia. E quando eles recebem a autoridade do Espírito Santo, que ele começa a anunciar o que acontece, os homens começam a se ajuntar aonde Gideão está, porque quem tem Espírito Santo, em vez de espalhar, junta. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Está cheio do Espírito Santo, é pronunciar o Evangelho de Cristo, é anunciar o Evangelho de Cristo, é proclamar o Evangelho de Cristo. Aleluia. O significado de estar cheio do Espírito Santo é anunciar o reino de Cristo, e ele se responsabiliza pelo resto. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele ajunta um grande exército. Você sabe, 32 mil homens se ajuntaram diante de Gideão. Um grande exército se ajuntaram diante de Gideão. Versículo 36 e versículo 40. Gideão ainda confuso, em dúvida, ele pede mais 2 sinais para Deus. Porque eu entendo aqui que ele queria fazer passo a passo. Ele não queria sair da vontade de Deus, da direção de Deus. Aleluia. Ele sabia que era uma obra tremenda e forte, mas ele precisava da orientação de Deus para ter sucesso naquilo que ele estava fazendo. A primeira prova que ele pede para Deus, ele fala assim: Senhor, eu peço 2 sinais. Eu vou usar um velo de lã, e vou deixar aqui a noite toda, e quando amanhecer eu vou vir nesse mesmo lugar. E quando eu chegar aqui, o velo de lã, ele precisa estar molhado e a terra seca. Foi o segundo sinal que ele pediu para Deus. Você entende que você precisa trabalhar pedindo sinal para Deus na sua vida, para ver se é realmente a direção que Deus quer para a sua vida? Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, que é Deus, tinha chamado ele, Deus fez conforme ele falou. Passou a noite toda o velo de lã onde ele tinha colocado. Quando ele vai aonde estava, ele pega aquele velo de lã, ele espreme e sai o orvalho, e a terra está seca. Ele em dúvida ainda fala assim: Senhor, me perdoe a minha incredulidade, a minha pouca fé, porque o que o Senhor estava pedindo para mim é uma grande coisa, e eu sou pequeno, eu não sou nada. A minha tribo é menor. Mais um sinal. Agora inverte aí, Deus. O Senhor me deu sinal. O velo de lã estava encharcado com orvalho. Agora eu peço o seguinte para o Senhor: agora, em volta onde eu colocar o velo de lã, esteja molhado, e o velo de lã esteja seco. E Deus ouviu. Aleluia. Deus ouviu o que ele pediu. E a Bíblia nos fala que conforme Gideão pediu para Deus, quando amanheceu ele viu
que o velo de lã estava seco e em volta estava molhado de orvalho. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aí ele falou assim: eu vou, Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o que ele faz? Capítulo 7, versículo 1 a 3. Os homens que eles ajuntou para guerrear foram 32 mil homens. Imagine aonde Gideão estava, 32 mil homens preparados para a guerra. Deus olha para Gideão e fala o seguinte: tem muito homem aí. Deus não trabalha com quantidade. Aleluia, aleluia. Deus não precisa de homens, quantidade de homens para fazer. Ele faz com quem Ele quer. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele ajuntou 32 mil homens. Tá bom, Senhor, dá para guerrear. Engraçado, irmão, que esses 32 mil homens, quando os midianitas estavam guerreando, eles estavam escondidos. Estavam todos escondidos. Aí eu descubro por quê. 32, ô Gideão, faz o seguinte, fala para eles assim: os covardes e medrosos voltem. Foi uma pancada, irmão. 22 mil. Porque Deus não trabalha com covarde nem com medrosos. Deus não trabalha com covarde não com medrosos. Aleluia. Os covardes e medrosos, covarde tem que ficar em casa, para os valentes pelejar e ganhar a guerra. Aleluia. Os covardes e os medrosos, Deus tem um homem de Deus para guardar. Deus quer te usar dentro da sua casa. Deus quer te usar dentro da sua família. Aleluia. Deus guardou você para ser homem e mulher escolhida de Deus. Deus passou a peneira, irmão. 22 mil, pastor Marcelo. Acho que Gideão já ficou meio em choque. Mas, Senhor, vai por mim, Gideão. Tem 10 mil ainda. Tá bom, Senhor. Dá para a gente enfrentar esses. Dá. Gideão, faz o seguinte: levam eles para beber água. Não fala nada com eles, tá? Quando eles chegarem para beber água, fica observando. Eu vou te dar o sinal. Agora Deus, agora presta atenção. Gideão pediu 3 sinais para Deus, certo? De ir preparar a oferta e voltar, e o anjo está lá. Gideão pede mais 2 sinais do velo de lã, molhado e seco. Agora Deus fala: vou te dar o sinal agora. Não fala nada. Vocês estão numa guerra, vocês 10 mil estão numa guerra. Vamos beber água antes de batalhar. Aí vai os 10 mil lá. Imagina que 10 mil homens. Bebe água. Deus falou o seguinte: aquele que beber água lambendo como se fosse um cão, é isso, né? Você coloca à parte. E aquele que beber a água com a mão, coloca de outra parte. São 10 mil. Ninguém sabia de nada. Aleluia. É a estratégia de Deus para aquele que tem orientação de Deus. Aleluia. E quando eles foram beber água, 300 fez conforme Deus tinha falado. Esses lamberam a água. O que quer dizer isso? São pessoas que estão vigilantes. Eu aprendo o seguinte: quem está numa guerra espiritual precisa estar vigilante. Os 9.700 eram aqueles que estavam despreparados também. Se eles fossem para a guerra, aleluia, eles iriam perder a sua vida. Aleluia. Aqui aconteceu, Deus falou assim: eu não trabalho com covarde, eu não trabalho com medrosos, porque esses covardes e medrosos eu vou fazer, eu vou realizar. E é provável que eles vão dizer que eles que fizeram. Aleluia. Deus falou o seguinte: eu quero mostrar para Israel, quem faz aqui é o Deus de Israel, é Deus que faz.
Aleluia. Deus continua fazendo no meio da sua igreja. Deus continua fazendo no meio da sua casa, no nome do Senhor Jesus. Gideão volta aos desatentos. Manda para casa, manda para suas aldeias. Porque a guerra está ganhada já está vencida, Gideão. E a Bíblia nos fala aqui que Gideão fez o que? Gideão mandou de volta os 9.700. Vai para casa, fica lá. E vai ficar os 300 aqui. Imagina, irmão, quando os 9.700 chegam nas suas aldeias, nas suas terras, e falam assim: voltamos. E quanto ficou? 300. Deus está dizendo assim: ó, Israel precisa de um milagre. Israel precisa saber que é o Deus de Israel que está fazendo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E o que eles fazem? Eles ficam os 300. Israel agora dá a trombeta a eles, dá o cântaro a eles, dá tocha a eles. Mas mesmo assim, Gideão está temendo ainda pela obra que ele tinha que fazer. Aí Deus dá outro sinal para ele. Deus fala com Gideão: você vai agora, desce no arraial onde os medianitas estão, e acaba com ele. Mas eu estou vendo que você está meio temoroso ainda, está meio assustado ainda. Pega Purá, o seu servo, desce lá, e você vai ouvir o que os medianitas estão falando no seu arraial. A Bíblia nos fala que Gideão pega Purá, ele vai até o acampamento aonde os medianitas estavam. Gideão desce ao acampamento e ele ouve o que? Uma conversa de 2 homens. E esses homens estavam conversando o que? Eu tive um sonho. E ele contou o sonho, e Gideão só estava ouvindo o sonho daqueles homens. E ele disse assim: eu sonhei que um pão de cevada derrubava a tenda dos medianitas. Em outras palavras, esse pão de cevada aqui que estava derrubando a tenda dos medianitas era Gideão. Aleluia. Com seu pequeno exército. E o outro homem, o que é que faz? O outro homem, ele dá interpretação do sonho que o seu companheiro teve. E o homem que interpretou o sonho do outro diz o seguinte: ó, esse sonho está dizendo o seguinte, que a espada de Gideão, é que Deus é a espada de Gideão, e é que Deus entregou os medianitas nas mãos de Gideão. Os inimigos já estavam reconhecendo. Foi outro sinal. Ó, Gideão pediu 3 sinais. E Deus confirmou com os 3 sinais que ele pediu. Agora Deus dá mais 2 sinais para Gideão. Deus mostra para Gideão como ele tem que fazer. Deus mostra para Gideão como ele tem que agir. E ele age. Agora ele fala assim: Gideão, é hora de guerra. Os 300 desce para o acampamento. Deus percebe que ele ainda está temendo. Ele fala o seguinte: vai você e o seu companheiro de noite e vai ver o que eles estão falando no meio deles. Deus usou aqueles 2 homens, 2 inimigos. E ele fala assim: é Gideão, é a espada de Gideão. Deus entregou nas mãos de Gideão os medianitas. E a Bíblia nos fala que quando Gideão ouviu, aleluia, aquilo daqueles homens, o que ele fez? Ele prostrou e adorou antes de guerrear. Ele falou assim: realmente o Senhor vai conseguir, o Senhor vai nos dar a vitória, no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Ele prostrou-se e adorou a Deus aonde? No campo do inimigo. Aleluia, aleluia. Porque aquele que é de Deus, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que tem um chamado de Deus, aleluia, ele não teme nada. Irmão, você tem um chamado de Deus, você é escolhido de Deus, aleluia. Se prostre diante do campo do inimigo e adora a Deus pela vitória que ele já deu para vocês. Aleluia.
Deus está dizendo através da sua palavra, aleluia, essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus, aleluia. Você não tem que guerrear, você tem que aguardar, você tem que obedecer. Glórias ao Senhor. Ele organiza os 300 em 3 companhias. Dá a trombeta e dá o jarro com a tocha dentro do jarro. E ele faz o quê? Coloca na mão dos escolhidos e dá uma instrução para os escolhidos. Fala o seguinte: vocês têm que ser meu exemplo. Em outras palavras, tem que ser exemplo daquilo que o pastor Carlos faz. Porque não tem que fazer diferente do que o pastor Carlos faz. Porque quem tem a direção é o pastor Carlos, é o anjo da igreja, é Deus falando com ele. Não adianta querer fazer diferente, tem que fazer conforme o anjo do Senhor está falando. A orientação de Deus para Gideão é o seguinte: ó, vocês vão fazer conforme eu vou ordenar vocês. Vocês não podem fazer diferente. Se vocês fazerem diferentes, vão continuar acontecendo o quê? Vocês vão continuar sendo oprimidos. Porque no reino de Deus tem que fazer igual. Tem que fazer conforme Deus tem orientado o anjo dele. Seguir o exemplo. Gideão disse o seguinte: vocês vão seguir o exemplo. Não só a obediência de Gideão, mas com aqueles que Deus escolheu, tem que obedecer também. O que eu fizer, vocês vão fazer. E a Bíblia nos fala que quando Gideão faz tudo isso, e quando eles iam combater, Gideão fala o seguinte: ó, vocês vão gritar. E o grito de vocês é o seguinte: é pelo Senhor e por Gideão. Não é quantidade, é aquele que Deus chama. Gideão aparentemente estava no menor número, mas foi o que Deus escolheu. Não eram os 300, mas era Deus na vida dos 300. Aleluia. Não era o azeite da viúva, mas era Deus na vida da viúva. Não eram as armas de Davi para vencer o gigante, mas era Deus na vida de Davi. Você vem atrás de mim com lanças e escudo, mas eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vai no nome do Senhor Jesus Cristo vence os gigantes. Aleluia, aleluia. Ele só usa, mas quem faz é Ele. Não era Moisés tocando com cajado a água, mas era Deus na vida de Moisés tocando com cajado na água. Aleluia. Porque tudo o que aconteça na sua vida, da provisão de Deus, é Deus na sua vida. Não é você, não é eu, não é ninguém, é Deus, é Deus. É Deus, é Deus na sua vida, é Deus na sua vida, é Deus na sua vida, é Deus na sua família, é Deus no seu trabalho, é Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Ele não tem que ser só o primeiro na minha vida e na sua vida. Ele tem que ser o primeiro e o maior. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não eram os 300, não eram a trombeta, não era a tocha, mas era Deus usando os instrumentos. E você conhece a história. Gideão com os 300 se coloca no acampamento. No turno da meia-noite, Gideão e os seus homens à beira do acampamento dos medianitas. Gideão toca a trombeta, quebra o jarro, os jarros que estavam na mão, e o jarro quebra, eles pegam uma tocha e eles gritam: pelo Senhor e por Gideão. E a Bíblia nos fala que o Senhor trouxe uma confusão no meio dos medianitas. O nosso pastor fala o seguinte aqui, irmão: Deus é especialista em criar cisco. Deus é especialista em criar cisco, trazer confusão. Deus trouxe confusão quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, porque a intenção deles era más. Agora Deus estava usando os 300. Deus trouxe uma grande confusão e eles começaram a lutar um contra o outro.
E agora eles começam a lutar um contra o outro, começam a matar um ao outro. O exército de Gideão, o que ele faz? Persegue os medianitas, né? E eles fogem. Gideão manda avisar Naftali, Asser e a Manassés, e convoca os outros para perseguir os medianitas. E a Bíblia nos fala que quando eles estavam perseguindo, os franitas capturaram 2 príncipes, Oreb e Zebe, e trouxeram diante de Gideão. E o texto termina, Juízes capítulo 8, versículo 28. Deus trouxe paz por 40 anos em Israel. Quer ter paz? Tenha paz com Deus. Obedeça a Deus. Pastor, posso fazer uma oração? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus, querido. Sabe aquele cenário que parece ser o cenário perfeito para dar tudo certo na sua vida? Você tem tudo para ir bem na sua vida, mas tudo que você faz é só desgaste, é adaptação. Deus está dizendo para nós nesta noite, para nós refletirmos qual é a posição que nós temos colocado Deus na nossa vida. Para sermos abençoados, a gente precisa estar em paz com Deus, precisa ter paz com Deus. Nada nessa terra pode tirar sua atenção de Deus. Eu pregava no Casqueiro, se não falha a memória, domingo, primeiro culto. Falava sobre o jovem rico. Falava sobre o jovem rico. Ele fez tudo o que tinha que fazer, os mandamentos que ele tinha que fazer desde a sua mocidade. Mas aquele que serve a Deus sempre tem que fazer o que Deus pede, o que o Senhor pede. O Senhor disse para ele: te falta mais alguma coisa, além de cumprir os mandamentos de Deus. Deus disse para ele assim: falta-te mais alguma coisa. Ele diz o que? O que é que falta? Vende tudo quanto você tem, reparte aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e você vai me seguir. Aí eu disse o seguinte: quando Jesus disse isso para ele, o jovem se entristeceu e ponto. Ponto final da vida daquele jovem foi distanciar, não querendo mais a vida eterna. Ele nem esperou ainda o Senhor falar o sermão dele ainda, porque no versículo 30, Jesus diz o seguinte, quando os apóstolos disseram para Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus diz o seguinte: aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, tem que abandonar tudo. Não é abandonar a família, não é isso não. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Aparentemente você perde. Aí Jesus termina dizendo no versículo 30: aquele que abrir mão de tudo isso, ele vai ter muito mais nesse mundo e na vida eterna. Você quer ter tudo na sua vida? Ele tem que ser o primeiro e o maior na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quando recebe essa palavra, diga um amém bem forte. Eterno Deus, a tua palavra foi ministrada nesta noite. Assim como a tua igreja, eu, Senhor, somos dependentes de ti, totalmente dependentes do Senhor. Pai amado, se nessa noite, Senhor, os nossos irmãos que aqui está vivendo uma situação que precisa tomar uma decisão, a tua palavra fala de obediência, de posicionamento. Depois de posicionamento, pode pedir um sinal para o Senhor, que o Senhor vai dar sinal. Meu amado Deus, nos usa aonde nós estamos, Senhor. Israel estava perdido, a nação de Israel estava entregue aos ídolos, mas Gideão foi conservado.
Tem pessoas conservadas pelo Senhor aqui, ó Pai, aqui no templo e em sua casa, ouvindo a palavra do Senhor. E o Senhor conservou os teus filhos para fazer a diferença. Usa eles, Senhor, aonde tem que usar, em sua casa, no seu trabalho, não seja onde, não importa onde, que os seus filhos sejam instrumentos do Senhor, Pai, porque eles vão fazer a diferença. Ó Deus, quando os homens vieram para matar Gideão, a tua palavra fala que o seu espírito veio sobre Gideão, e ele foi fortalecido. Espírito Santo, fortaleça a tua igreja, enche a tua igreja do teu espírito, de forma, Senhor, que eles possam fazer a obra do Senhor. Aleluia. De forma que eles possam fazer, Senhor, a tua vontade. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.